Em sua trilogia sobre as liturgias culturais, o autor James K. Smith defende a tese de que o ser humano é uma criatura fundamentalmente afetiva e não cognitiva. Por isso, ele vai dizer o seguinte: a visão da vida feliz conquista o nosso coração e a nossa imaginação, não porque nos dá um conjunto de regras e ideias, mas porque cria uma imagem do que significa para nós prosperar e viver bem. Quando se trata de comunicação, portanto, Smith afirma que as imagens são gravadas, compreendidas muito mais quando transmitidas por meio de histórias, lendas, mitos, peças, romances e filmes do que por meio de dissertações, mensagens e monografias. Ao que parece, Jesus já pensava assim e sabia muito bem, pois ele fez amplo uso de parábolas para transmitir a sua visão, a imagem que ele procurava colocar diante dos ouvintes. Seja bem-vindo à nossa série sobre parábolas de Jesus. Fique conosco com este vídeo. Queremos falar um pouco mais sobre a conhecida, famosa parábola do joio e do trigo. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado você que sempre nos acompanha aqui. Se você está aqui pela primeira vez, continue conosco. Temos vários vídeos e conteúdos à sua disposição. Inscreva-se no canal, dê o seu apoio a este projeto. Nesta série, nós estamos comentando um pouco sobre as principais parábolas contadas por Jesus. A parábola da vez encontramos no Evangelho de Mateus e, diferente de tantas outras parábolas, esta é uma daquelas que não se encontra em mais de um evangelho. Nós encontraremos a parábola do joio e do trigo apenas no Evangelho de Mateus. Então já convido você para fazermos juntos a leitura deste texto. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Este é o texto de Mateus 13, 24 a 30. Aqui estamos nós, mais uma vez, diante de uma parábola em que Jesus se utiliza de imagens deste contexto rural da Palestina. Também aqui há um semeador, aqui nós temos uma semente e temos o processo de semeadura. Curiosamente, aqui em Mateus, a parábola do joio e do trigo, ela vai aparecer logo após a outra parábola que também tem sementes, é a famosa parábola do semeador. E na continuidade, se nós continuarmos a ler o texto aqui de Mateus, depois da parábola do joio e do trigo, vai aparecer a parábola do grão de mostarda. O que nós temos então aqui em Mateus 13 é uma sequência de parábolas. Nós já temos aqui no canal vídeos sobre as parábolas do semeador e também o grão de mostarda. Vou deixar os links aqui embaixo se você quiser conferir depois. Assim como Jesus ele explicou o significado da parábola do semeador aos discípulos, ele também vai fazer isso agora com a parábola do joio e do trigo. Portanto, melhor do que ficarmos aqui especulando e tentando imaginar o seu significado, o melhor a fazer é ver como o próprio Jesus explica então essa parábola. Vamos lá ao texto, logo mais adiante, nesse mesmo capítulo de Mateus 13, os versos 36 a 43. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram:
explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então nós vemos aqui que Jesus ele vai apresentando, fazendo as correlações de forma bastante direta. O semeador é o Filho do Homem, é o próprio Jesus. O campo seria o quê? O mundo. A semente, ali o trigo, seriam os filhos de Deus. O joio, os filhos do maligno. Nós temos ali também o inimigo, que de acordo com o texto, de acordo com a parábola, teria sabotado a boa plantação, a plantação de trigo, semeando no meio dela a semente do joio. Então esse inimigo é o diabo. Nós temos, finalmente, a colheita, que Jesus coloca como o fim desta era, e aparece também os ceifeiros, que seriam os anjos de Deus. Vejam que aqui a comparação não é que o reino do céu seja como um homem que semeia, mas aqui a atenção, o ponto, a ênfase está na colheita. Já na época de Jesus, havia um forte desejo, especialmente entre os fariseus, de separar os verdadeiros fiéis, os verdadeiros religiosos, daqueles que eram considerados impuros ou indignos. Ao longo da história, e é assim até os dias atuais, persiste nas pessoas, especialmente religiosos mais piedosos e os entusiastas, esse desejo de separar o joio do trigo, ou seja, separar aqueles que são considerados os verdadeiros religiosos dos falsos. Assim, podemos imaginar que Jesus ele tem em mente este público ao contar a parábola do joio e do trigo. De forma, então, bastante resumida, o que Jesus está dizendo é o seguinte: não é nossa tarefa, não é tarefa dos discípulos fazer este tipo de separação. Isso porque o nosso julgamento sempre é falho, estaremos sempre sujeitos a cometer erros. Era comum entre os fariseus eles se acharem os melhores, eles se acharem superiores. Jesus mesmo foi julgado por eles porque Jesus andava com pecadores. Pensando especificamente na plantação, as raízes do trigo e do joio, elas acabam se entrelaçando e ao querer arrancar um, você pode acabar arrancando junto o outro. Se você já se deparou com a tarefa de tirar o mato, tirar o inso, até mesmo num vaso de plantas ou numa lavoura, você vai entender muito bem o risco que é arrancar junto o inso e a planta que você gostaria que permanecesse na terra. Jesus ele não ignora que haja trigo e joio, ou seja, que há entre o trigo o inso, o joio. Ele lembra, porém, que chegará um dia apropriado para esta separação. E ela será feita por quem? Pelo próprio Deus no dia do juízo. Até lá, conforme a parábola, deixe que cresçam juntos. O que Jesus está querendo dizer é que não devemos nos meter a julgar, a condenar e punir. Essa é uma tarefa que compete a Deus. Isto, é claro, é diferente de fazer distinção. Vejam, um agricultor experiente sabia distinguir entre o joio e o trigo. Saber distinguir é perceber a diferença. O próprio Jesus alertou que os verdadeiros filhos de Deus eles seriam reconhecidos pelos seus frutos. Nós podemos e até devemos distinguir. O que não nos compete é separar, é condenar, é julgar.
Também aqui, então, na parábola do joio e do trigo, embora haja semelhança entre as duas variedades de plantas, é pelo fruto, na colheita, que uma será armazenada e a outra queimada. Nós vemos as plantas, nós enxergamos e discernimos os frutos. Nós sabemos o que cada uma tem produzido, mas a colheita final é de Deus. O Filho do Homem, diz o texto, enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Mateus 13, 41. Cabe a nós, portanto, sermos pacientes e misericordiosos. Confiemos ao Senhor a tarefa de fazer a separação. Sejamos trigo, produzindo bons frutos de bênçãos para todos aqueles que nos cercam.